O tema do nosso trabalho é sobre o movimento artístico conhecido como dadaísmo. O dadaísmo ele surgiu entre 1916 e 1922 na cidade de Zurique, na Suíça, e também quase que simultaneamente na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Nasceu através de experimentos no clube artístico conhecido como Cabaret Voltaire, que inclusive se localiza em Zurique. Muitos artistas do dadaísmo eram refugiados da guerra e do alistamento em seus países de origem, justamente porque eles não eram a favor da guerra, acabavam não se alistando e, para não ter problema com seu país, eles acabavam então fugindo dele. Os artistas, eles menosprezavam a ênfase tradicional que era posta na estética pictórica e na expressividade e santidade da própria obra de arte. Como podemos observar, essa obra de Leonardo da Vinci, Mona Lisa, era um exemplo de obra que eles menosprezavam, porque eles não eram a favor desse rigor estético que tinha que existir em uma obra para que ela fosse considerada uma obra de arte. Em seu lugar, então, eles promoveram a não estética, o ilógico, a autocontradição e o descartável. Quanto à origem do nome do dadaísmo, ele vem da palavra em francês dada, que significa cavalo de pau. Muitos dos pesquisadores acreditam que a escolha do nome veio ao acaso no dicionário, né, que significa uma palavra sem sentido mesmo, e que remete à linguagem de um bebê, que não tem sentido ou nexo, o que faz sentido se a gente for parar para pensar com relação a esse movimento artístico. Bom, com relação às características do dadaísmo, uma delas era mudar o conceito e o valor do que é arte e até que ponto algo pode ser considerado como arte. Além disso, eles criticavam a guerra, o capitalismo e também o consumismo. Não existia uma ordem de criação em suas obras. Então, diferente, por exemplo, como o neoclassicismo, que tinha um rigor acadêmico que era exigido nas obras dos artistas, já no dadaísmo isso não existia, né? E o objetivo, inclusive, deles era banalizar o sentido tradicional da arte, né? Bom, outra característica. Antes do dadaísmo, as pinturas elas tinham um tempo, tinham seus valores, tinham suas concepções artísticas, e os dadaístas eles estavam fartos dessa arte tradicional que, aliado à guerra, os levou a banalizar a arte. Então aqui nós podemos observar dois motivos que levaram ao nascimento do dadaísmo. O primeiro era essa crítica com relação à arte tradicional, e o segundo era a guerra, do qual eles eram muito contra. Inclusive, eles até falavam que a arte traiu a humanidade. Por quê? Muitas das obras anteriores, muitos dos artistas anteriores pintavam em seus quadros guerras e justamente com a intenção de mostrar que a guerra era importante para a conquista de direitos, valores, etc. E os dadaístas eram totalmente contra isso, tendo em vista que eles estavam numa época em que estava ocorrendo a Primeira Guerra Mundial. Bom, então eles também tinham em suas obras Suma Crítica forte, a abolição da lógica e da razão e a destruição dos valores burgueses, algo, por exemplo, que nós observamos na arte neoclássica, né? Que eles valorizavam a razão, a lógica e os valores burgueses da época, então os dadaístas eram totalmente contra isso. Se valorizava muito mais o que o artista havia pensado e não a obra em si. Então foi a primeira vez na história da arte em que, de fato, o que era valorizado era o que o artista havia pensado e não somente a obra. Outro aspecto importante no dadaísmo é que o objeto não pode ser um atrativo estético e nem pode enaltecer nada, ou seja, não pode enaltecer nenhuma qualidade humana e também não pode lembrar um episódio histórico. Como podemos observar, tem 3 obras aqui, essa de David Bonaparte atravessando os Alpes, neoclássico, essa de Botticelli, Nascimento de Vênus, do Renascimento, e essa de Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo, do Romantismo. Nessas obras, a gente observa que existe um enaltecimento de uma qualidade humana ou que lembra um episódio histórico. E é justamente isso que os dadaístas criticavam e não aceitavam em suas obras. Falando um pouquinho da linha do tempo, né, do dadaísmo, em 1914 eclode a Primeira Guerra Mundial e Picabia e Duchamp vão para os Estados Unidos, que são artistas que são dadaístas, e aí por isso também que nos Estados Unidos nasce o movimento.
Em 1916, ocorre a abertura então do Cabaré Voltaire, em Zurique, e aí ocorre a primeira encenação da primeira performance dadaísta. Em 1917, Picabia funda a revista Dadaísta em Barcelona, na Espanha. Em 1918, Tissara escreve o seu manifesto dadaísta e Haussmann experimenta fazer fotomontagens e também montagens. Em 1919, Picabia lança o dadaísmo em Paris, na França, e nasce o grupo Dadaísmo em Colônia, na Alemanha. E por fim, em 1920, em Berlim, na Alemanha, acontece a primeira Feira Internacional Dadaísta. Foram selecionados a biografia de 3 artistas importantes para o movimento dadaísmo. O primeiro deles é o Marcel Duchamp, que inclusive é uma grande figura para o movimento. Duchamp nasceu na França em 1887 e posteriormente tornou-se cidadão americano. Aos 14 anos de idade, ele já pintava sob influência impressionista e em 1911 ele pinta algumas telas sob influência cubista. O que é interessante aí é que Duchamp, desde novo, já tinha influência na arte, principalmente no movimento impressionista, que era um movimento que estava em ascensão na sua adolescência. E mais interessante ainda é que posteriormente ele começa a pintar sob influência cubista, o que é muito interessante, por quê? Porque Pablo Picasso, ele já pintou a Guernica, mostrando os horrores da guerra, mostrando que ele era contra a guerra. Em 1913, ele cria o seu primeiro handmade, que o que seria esse handmade? Ele é um objeto pronto, que é normalmente produzido em série, em que o artista destitui o objeto da sua função original, dando-lhe uma categoria de objeto artístico. A primeira obra que vamos mostrar aqui de Duchamp chama-se A Fonte, de 1917. Essa é uma das obras mais famosas do artista e que, quando pensamos em dadaísmo, costuma ser a primeira imagem que nos vem à cabeça. E essa obra ela tem um histórico bem interessante. Primeiro, porque ela é um handmade, ou seja, ela não foi produzida pelo artista. E segundo, porque ela é um mictório, no qual ele descreveu como a fonte, o que pode levar a várias interpretações. Além disso, o artista não assinou o seu nome nessa obra. Ele colocou apenas essa frase, R. Muth, 1917. Quando o artista decidiu expor a sua obra no Salão da Sociedade dos Artistas Independentes, do qual, inclusive, ele fazia parte, e já que nós estamos falando do Salão da Sociedade dos Artistas Independentes, uma das premissas desse salão era o quê? Todos os artistas podiam expor as suas obras, desde que pagassem $1 para se associar e $5 por obra. No entanto, quando ele foi tentar expor a sua obra, eles não aceitaram, os artistas não aceitaram, porque eles achavam que alguém estava tentando tirar sarro. E como não estava com o nome do próprio Duchamp, né, eles não sabiam que essa obra fazia parte do Duchamp. Então ela não foi aceita. A obra original, inclusive, desapareceu, né? Porém, ele autorizou 15 réplicas e assinou as 15 réplicas. Outra obra famosa de Duchamp chama-se Roda de Bicicleta, que também é um handmade, de 1913. Como havíamos falado anteriormente, Duchamp se mudou para os Estados Unidos em 1914. No entanto, Duchamp voltou para Paris e acabou comprando um cartão postal no qual tinha a imagem da Mona Lisa de Leonardo da Vinci. E aí o que o artista fez? Ele viu essa imagem e rabiscou a Mona Lisa colocando um bigode e um cavanhaque nela, como uma forma de deboche. E além disso, não satisfeito em fazer o bigode e o cavanhaque, o artista ainda escreveu essas siglas L.H.O.O.Q, que em francês significa que ela tem fogo no rabo. Outra artista importante para o movimento dadaísmo chama-se Anna Rock. Anna Rock nasceu na Alemanha em 1879, tornou-se expoente da fotomontagem dadaísta, estudou arte em Berlim e se relacionou em 1915 com Raoul Haussmann, que é um artista dadaísta. Realizou sua primeira pintura abstrata em 1916 e a sua primeira fotomontagem em 1917. Anna Rock, ela foi uma das poucas mulheres ativas no movimento dadaísta.
E ela criticava também a condição das mulheres, ou seja, os costumes antigos das mulheres alemãs e o seu papel de gênero na sociedade, lutando então por uma igualdade dos gêneros. A primeira obra que vamos mostrar de Anna Rock chama-se Fashion Show e foi produzida em 1925. Como podemos observar, é uma fotomontagem. E o mais interessante é que observamos um rosto familiar. A primeira imagem nós podemos observar o rosto de Vênus, que é da obra O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. A ideia de Anna Rockman era fazer a redefinição do corpo da mulher. E ela usava elementos que traziam composição para sua obra. E um dos detalhes dessa composição é o olho exageradamente grande. Ou seja, ela queria mostrar em suas obras um olhar que era um olhar desumanizador, ou seja, um olhar que objetifica, um olhar que trata uma mulher com uma outra como objetos exóticos e também como objetos eróticos. E o mais interessante é que, além dessa obra, em outras obras, a artista ela trazia composições diferentes. Ela pegava máscaras africanas e colocava em mulheres brancas europeias, meninas que tinham olhos azuis com meninas de pele escura. E isso em um momento em que a Alemanha impunha os seus ideais de pureza racial. Por isso, as obras de Anna Rockman foi considerada pelos alemães como uma obra degenerada. Outra obra dela que é bem interessante chama-se Incisão com a Faca de Cozinha Dada, na última época cultural da Alemanha na barriga de cerveja de Weimar, em 1920. Essa é uma obra que compõe bastante elementos e que mostra um movimento em ênfase, colocando Dada nas suas fotomontagens. Outra obra interessante da artista chama-se Das Meninas Adolescentes às Garotas, que foi produzido em 1921. Outro artista que vamos abordar aqui chama-se Hugo Ball. Hugo Ball foi praticamente o pai do dadaísmo. Ele nasceu em 1886 na Alemanha e ele era poeta, escritor e filósofo, sendo um dos principais artistas do dadaísmo. Escreveu, inclusive, o Manifesto Dadaísta. A sua ideia era mostrar ao mundo que existiam pessoas que tinham ideais diferentes daqueles da sociedade em geral. Então ele foi considerado, inclusive, o inventor da poesia fonética e, em 1916, fundou, então, o conhecido Cabaré Voltaire, em Zurique, onde conheceu também outros artistas com nome no dadaísmo, como Hans Harp, Marcel Janco e Tristan Tzara. As suas obras mais famosas foram os poemas sonoros, como Gadjberry Bimba e o Karawani. Como podemos observar aqui ao lado, temos a imagem da encenação de Hugo Ball e também dos outros artistas que faziam parte do Cabaré Voltaire. Além disso, temos aqui também o Manifesto Dada, que foi feito por ele em 1918. Com relação ao dadaísmo e às suas influências nos dias atuais, apesar de não ser de contexto atual, o dadaísmo acabou influenciando outros movimentos artísticos, como o surrealismo e também outras vanguardas posteriores. Além disso, a Lady Gaga, ela apareceu vestida de carne e disse: se não defendemos o que acreditamos e não lutarmos pelos nossos direitos, logo teremos tanto direito quanto a carne que cobre nossos ossos. Ou seja, em sua frase, Lady Gaga evidencia sua crítica à sociedade, num ato totalmente inesperado e inusitado, talvez sem sentido algum, mas que principalmente após a sua declaração provoca uma reflexão, algo que era muito comum nas obras dos artistas dadaístas. Além disso, o dadaísmo também teve grande importância sobre os movimentos de contestação da arte e conquistou duas dessas edições especiais do Absolute Vodka. Uma delas com recortes com o nome dos artistas, representando a fotomontagem dadaísta, como podemos observar na imagem à direita acima, e a outra por técnicas que foram usadas por Marcel Duchamp, que é o Ready-Made, como podemos observar na imagem abaixo.